E aí, pessoal, quem vai chegando aqui vai deixando um likezinho, curtindo a página. Hoje nós coloquei aqui um chat, porque primeiro que faz tempo que eu não escutava, e esses dias eu mexendo aqui em alguns áudios eu encontrei. E segundo, porque o nosso tema é os Estados Unidos hoje, no nosso giro pelo Brasil. Estamos aqui, para quem está perguntando qual é a música, é Two for Love, né, do Tupac. Estamos embalando a abertura aqui da nossa live de hoje. E nós vamos receber aqui a Miriam Marques. Vou chamar a Miriam Marques aqui. Olá, Miriam. Olá, Laura querida. Olá a todos os participantes aqui dessa live no Facebook. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco hoje, né, para nós debatermos os Estados Unidos. Sabe que no nosso giro sobre o tema do coronavírus é um dos países mais aguardados, assim, porque está todo mundo olhando. Gente, para quem está nos acompanhando, nós estamos recebendo aqui a Miriam Marques, que é enfermeira, ela é brasileira, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, aqui é o UFMG, com mestrado em saúde pública. Ela está mais de 20 anos fora do Brasil, hoje atua nos Estados Unidos, né, trabalha lá com saúde primária e educação com política para a população imigrante, periférica, LGBTQ e saúde da mulher. E vai estar aqui conosco tecendo alguns comentários sobre a crise do coronavírus no Império, como tem sido essa vivência, né? A Miriam é da área da saúde, é enfermeira, né? Vai estar nos falando um pouco de onde ela vê, mas também como uma cidadã que vive nos Estados Unidos também, né? Então, mais uma vez, obrigada, Miriam. Se quiser te apresentar um pouco, falar um pouco do seu trabalho também. Legal. Bem, gente, para quem tá ouvindo agora, né? Meu nome é Miriam. Eu sou de Minas Gerais, eu sou formada lá na Universidade Federal de Minas Gerais. Como você, Laura, eu também sou uma militante de muitos anos, né? Comecei na militância muito cedo aí no Brasil. Eu sou da geração que lutou contra a ditadura militar, né? Pelo fim da ditadura militar. Eu era jovem adolescente, quando a gente foi reconstruir nossas organizações estudantis primeiro, né? E depois, aos poucos, foi vindo outras aberturas e conquistamos finalmente a nossa democracia, né? Depois lutamos por uma nova Constituição, depois lutamos para construir nossos partidos de esquerda, lutamos para construir nosso movimento social e agora estamos nessa situação. Mas eu vim para cá, eu acabei, por causa de uma situação de relacionamento mesmo, eu me mudei do Brasil no ano de 2000, né? E como eu sou enfermeira, a primeira coisa que eu procurei saber aqui é como que eu poderia me tornar enfermeira, né? E eu, então, me tornei uma enfermeira americana. Aqui a gente tem que fazer uma prova e eu me tornei enfermeira. E eu comecei a trabalhar desde cedo, eu já trabalhava no Brasil, sabe, gente? Eu conheço bem o SUS, eu também sou da geração, deve ter gente aí na live, que é da geração que a gente chama da reforma sanitária, né? A luta pela reforma sanitária, que vocês jovens não conhecem talvez, mas foi a luta de muita militância, muitos profissionais de saúde para construir o SUS como o SUS é. Quer dizer, eu sou uma pessoa que conheço muito bem o SUS, né? E depois vim trabalhar aqui no sistema de saúde americano. Nesse meio tempo também eu vivi fora, trabalhei num país africano, que é o Senegal, e depois 7 anos na Bélgica, e quando eu vivi na Bélgica, que é a capital da Europa, eu também trabalhei nas Nações Unidas com direitos humanos, mas também com direito à saúde, como direito humano, e nessa parte da minha vida eu rodei e conheci um pouco os países do leste europeu, e também do meio da Europa, né? Então, quer dizer, sou bastante rodada, viu, Laura, na luta. E aqui sempre trabalhei em centros de saúde comunitários, que são aqui, é o que seria talvez os nossos postos de saúde, entendeu? Eu trabalhei aqui já há muito tempo, trabalho e conheço bem a realidade da população pobre periférica de Nova York. Ah, que bacana, que bacana. E bacana, inclusive, porque a tua bagagem assim permite também
falar com um olhar mais amplo, assim, né? Porque conhece outros sistemas de saúde, enfim. Conheço. Né? Então, isso também é importante. Pessoal, para quem está chegando agora, nós estamos aqui recebendo a Miriam Marques, que é enfermeira brasileira, né? Hoje atuando nos Estados Unidos, está aqui conosco para falar um pouco sobre a crise do coronavírus nos Estados Unidos. Quem está chegando agora, deixe seu like aqui, curta a nossa página, nos ajude compartilhando a live para que ela possa chegar a mais pessoas. Sabe, Miriam, a gente tem feito um exercício aqui na página de fazer um giro, né, pela América Latina, especialmente pela África, mas também agora começamos a expandir um pouco para a gente começar a também fazer provocações, né? Eu acho que a gente vê a experiência dos outros países permite que nós possamos cobrar os nossos governantes aqui no Brasil para que nós não cometamos os mesmos equívocos. Ainda que, infelizmente, em decorrência do nosso presidente da República, aqui estejamos cometendo equívocos bastante similares, né, a vários países aí que tiveram números bastante trágicos. Né? E nesse sentido, Miriam, eu queria iniciar aqui o nosso bate-papo, né? Hoje, os Estados Unidos vai fechar aí, provavelmente, com certeza, na verdade, vai fechar 76 mil mortos, né, em decorrência do Covid. Já são mais de 1.200.000, quase 1.300.000 confirmados, infectados. Né? Como que tem sido nesse período, assim, que esses números vão gritando? Porque o que a gente percebeu aqui no Brasil nos últimos dias é que conforme a progressão vai ficando exponencial, parece que a capacidade de se chocar ela também diminui, né, Miriam? Porque deixam de ser nomes e viram números. Então, um dia morrem 100, morrem 200, morrem 600, e aquilo já parece que não nos choca tanto. Sim. É interessante essa observação, né, Laura, e todo mundo, né? Bom, aqui em Nova York foi assim, eu vou te contar até do meu lugar de fala, que foi como profissional e assistindo a coisa. Nessa altura, desde o ano passado, eu trabalho também com saúde de escola, de estudantes, que aqui é um mundo. Aqui é uma tradição, tem enfermeiras nas escolas, né? E eu trabalho agora numa universidade. Eu deixei o centro de saúde, mas mais uma vez por semana ainda trabalhando no centro de saúde, né, mais da periferia. Bem, eu vou falar para você que o pessoal aí deve ter visto como em todo o mundo, quer dizer, a curva, a sequência dos fatos, né, foi assim, aqui também, como a gente começou a ouvir falar do coronavírus no início de janeiro. Inclusive, eu, como profissional de saúde, começava a comentar com os colegas, inclusive colegas do Departamento de Saúde, falando, olha, esse negócio aí vai dar problema. Esse negócio aí vai dar. E, infelizmente, aqui, quer dizer, aqui a gente sofreu e sofre a mesma situação do Brasil, quer dizer, uma falta total e completa de ação do Estado, particularmente ao nível federal, até que a coisa foi se mostrando pior, né? Eu falo de Nova York City, né, gente? Da cidade de Nova York, que é até uma cidade diferente, na verdade, do resto dos Estados Unidos, do ponto de vista de governança, sabe, Laura? Aqui é uma cidade democrata. O nosso prefeito é um socialista, né? O nosso governador também é do Partido Democrata, quer dizer, Nova York é uma cidade governada pela esquerda, e a esquerda ganha há muito tempo aqui, né? Só teve alguns problemas de eleger aí aquele Bloomberg como prefeito e tal, mas, no geral, é uma cidade que vota massivamente vamos dizer, o que seria a esquerda. A gente está falando para muitos petistas aqui, né? Eu vou tentar explicar. É como se aqui nos Estados Unidos a situação... sabem que aqui tem dois partidos fortes, né? Os democratas e os republicanos, que na prática é como se toda a esquerda ajunta no Partido Democrata e todo mundo que é de direita ajunta no Partido Republicano, né? Mas na prática, do ponto de vista para o povo trabalhador, os dois partidos não têm tanta diferença, inclusive também para os outros países, por exemplo, né? Mas, enfim, na prática, os democratas vão ser mais ligados à questão social e aos direitos sociais do que os republicanos. E Nova York é governada por democratas. Então, como no Brasil também, é interessante, como no Brasil também, o nosso governador e o nosso prefeito passaram a agir, aspas, olha, o nosso primeiro caso aqui foi no início de março, que falaram do primeiro caso, como no Brasil também, com muita subnotificação. E eu te falo que janeiro e fevereiro inteiro, praticamente,
Já em fevereiro, o Departamento de Saúde da cidade de Nova York começou a fazer reuniões com todos os profissionais de saúde, mas eu não sentia com a minha, sabe, a minha, como falo, meu background, né, assim, com meu conhecimento de saúde pública, epidemiologia, etc., que eu venho do SUS do Brasil, eu estava achando que estava tudo muito devagar, e não deu outra, né? Quando surgiu o primeiro caso, ainda não estava falando de fechar a cidade, era o Trump fazendo discurso contra os chineses, contra a China, fechando a fronteira com a China, quando depois, hoje, a gente sabe que os casos que entraram massivamente em Nova York vieram da Europa, né? Então, na verdade, se você ver bem no mundo, cidades do tamanho de Nova York, é como São Paulo, Nova York, Paris, Londres, são cidades enormes, que cada dia nos seus aeroportos chegam milhares de pessoas de tudo quanto é canto. Então, era esperado uma explosão. E aqui realmente explodiu, né? Como vocês sabem, estamos com esses números agora, né? Então, como tudo na epidemia, foi correr atrás do prejuízo, né? Quer dizer, o próprio Departamento de Saúde foi aprendendo o que fazer na medida que as coisas foram acontecendo, mas eu pessoalmente acho que a gente ainda está numa situação muito grave. Parece que o momento pior de mortes passou, mas veja bem, a gente ainda tem 300 mortes por dia, entendeu? Assim, né? Então, ainda é um número muito alto, né? E é como você falou, parece que as pessoas se acostumaram mesmo, né? Porque eu estava vendo o número de mortes que já ocorreram em Nova York 10 vezes o número de mortes nas Torres Gêmeas, 10 vezes. E a gente não vê aquela comoção, nem nos jornais, não sei por quê. Talvez seja epidemia, é diferente, né? Parece que é um pouco diferente morrerem uma vez só e irem morrendo cada dia um número. Só que não inteiro da mesma forma, né? E isso me assusta bastante. Miriam, a questão do controle dos aeroportos, como tu bem falaste, nas grandes metrópoles é um problema, assim, né? Nós temos várias denúncias, assim, tivemos várias denúncias que o aeroporto de Guarulhos, por exemplo, mesmo depois que nós já tínhamos um número significativo de casos em São Paulo, continuava sem nenhum tipo de controle de quem chegava no Brasil. E não só isso, como o governo federal também caçava os governadores que queriam ter nos seus estados uma política de maior controle nos aeroportos. Então, sim, o governador, por exemplo, da Bahia, comprou aqueles medidores de temperatura corporal. Né? O governo não permitiu. Mede de longe. Exato. O governador do Maranhão, dois governadores de esquerda, um do PT e do PCdoB, também comprou, deu uma volta para que chegasse, comprou da China, fez chegar para uma outra fronteira, né? Conseguiu começar a usar, mas também o governo foi lá e cerceou. Então, parece que quem ainda tentou se proteger, né, o governo federal lutava contra isso, né? E o que fica, assim, para nós, assim, entrando já no tema que tu tocaste do sistema de saúde, que para nós fica uma dúvida quando a gente olha para os outros países, é como que os sistemas de saúde eles se comportaram para não colapsar, e no caso, obviamente, aí em Nova York, ele colapsou, né? Então, assim, como que ele funciona, digamos assim, para quem está nos ouvindo e não conhece muito dos Estados Unidos, né? E como que ele tem se portado até agora, né? Certo. Eu vou tentar ser bem sucinta, porque isso aí é um mundo, né? Mas vou tentar explicar para os nossos ouvintes mais ou menos como funciona aqui. Eu vou tentar ser bem didática, para que as pessoas entendam, né? Imagina se no Brasil, vocês conhecem, no Brasil a gente tem o SUS, né? O nosso maravilhoso SUS, que todo mundo fala mal, né? Que todo mundo adora falar mal do SUS, inclusive a esquerda, vamos combinar, né? Vamos combinar que mesmo nossos governos de esquerda, desculpa aí já falando, nunca promoveram o SUS. Nunca uma autoridade foi se tratar no hospital do SUS, que eu visse, né? Então, tá bom. Isso colocado, imagina um lugar sem SUS. Agora, imagina o Brasil sem o SUS. A única coisa que tem é como... No Brasil, eu não sei o dado, mas parece que são cerca de 20% das pessoas, 25% das pessoas, têm o seguro privado. Não é assim? Pois é. Agora, imagina se toda a população tem que ter o privado. Não existe o público, não existe. As pessoas falam, Miriam, mas não existe para nada?
Não, existe para algumas coisas. Por exemplo, numa cidade progressista como Nova York, então o nosso departamento de saúde, por exemplo, dá vacinas para crianças, ele dá. Aqui tem muito problema de doença sexualmente transmissível, então aqui vai ter o centro de saúde da prefeitura que testa para doença sexualmente transmissível e vai dar ali remédio e tal. Mas é uma coisa muito pequena a cobertura, né? E um indivíduo, um cidadão, para você ter o seguro de saúde, isso é que eu gosto de contar a diferença do Brasil, você tem que estar empregado. Aqui não existe essa coisa de que alguém fala, eu tenho dinheiro, eu vou pagar um seguro de saúde. Não, isso não existe. Só existe se você for assim, ultramilionário, porque o trabalhador, mesmo que seja um trabalhador bem pago, ele não tem como pagar a mensalidade de um seguro de saúde, porque os preços são muito altos. Então, tá bom. Todo mundo tem um seguro. Quando você está empregado, né? Em geral, o pacote de benefícios que aquele emprego seu oferece, um deles é o seguro de saúde. Só que, na prática, nos Estados Unidos, então, veja bem, todo mundo que, se por algum acaso você ou é freelance, ou você está fora de emprego por alguma razão, cada período que você fica sem trabalhar, sem estar empregado, você cai para alguém que não tem seguro nenhum, né? Então, é por isso que aqui... e existe, para uma parte da população que é extremamente pobre, eu estou te falando assim, extremamente pobre, não é gente que ganha nem salário mínimo. Se você ganha salário mínimo, aí você já está fora do corte de ter o que se chama aqui Medicaid, tá? E aí muita gente pergunta, mas como é que faz o aposentado quando ele para de trabalhar? Ele não tem emprego, como ele faz? Aí o governo, pensando nisso, claramente, né? Todo trabalhador, no seu, como é que vocês falam aí no Sul? Olerite, no seu... A carteira de trabalho? Não, no pagamento todo mês, como é que chama? Tá, no contra-cheque. No contra-cheque. Todo o seu contra-cheque tem um desconto para Medicare. Por quê? Chama Medicare. Por quê? Quando você aposentar, aí vai ter tipo um SUS para você. Mas, na verdade, não é de graça. Você pagou, isso veio na sua aposentadoria. Você pagou a vida inteira para aquilo, né? Então, os idosos estão cobertos pelo Medicare, né? Os extremamente pobres estão cobertos pelo Medicaid e que agora ampliou um pouco para a classe trabalhadora o Obamacare, né? Porque o Obama chegou, a pressão para ele fazer alguma coisa para acabar com aquele enorme número que hoje, mesmo com o Obamacare, nós temos 33 milhões de pessoas que têm zero seguro nesse país. E também é um número subestimado, porque aqui tem muito imigrante indocumentado e tal, que também não tem seguro de saúde, tá bom? Então, são 33 milhões de pessoas sem seguro de saúde. Mas agora também, na luta, no ativismo, a gente está demonstrando que tem gente, 33 milhões não tem seguro e 70 milhões são o que nós chamamos aqui subsegurado, que também deve ter no Brasil. É aquele segurinho bem que não paga nada, entendeu? É aquele seguro que é o meu seguro, por exemplo, que é a maioria daqui, entendeu? Que é um seguro assim, você paga todo mês, mas todo mês, se você vai, tem uma conta caríssima, e os planos de saúde foram inventando umas maneiras de você sempre pagar. Então, por exemplo, aqui não existe essa coisa de pagar zero para a saúde. Isso não existe. Foi muita luta que as pessoas brigaram para que seja de graça um check-up por ano. As mulheres tiveram que brigar, Laura, para que a nossa visita ao ginecologista anual fosse de graça no plano, tá, gente? Falando assim, de graça, sim. Que você não tem que pagar. Aqui tem co-payment, copagamento, que é o quê? Olha, o seu seguro cobre a sua visita, mas você tem que pagar 10%, entendeu? Ou você tem que pagar $50 ou $30, que é o que vai ser aí no Brasil com todo mundo. Eu sei que já está começando isso, dos planos de saúde. Você tem plano, mas você paga um pouquinho aqui, paga um pouquinho ali, paga um pouquinho lá, né? E aqui tem uma coisa que se chama, uma coisa muito doida, que chama deductible, ou seria dedutível. Eu vou traduzir assim. Que eu sei que está chegando no Brasil, acho que o nome é premium, né? Que é assim,
Fala assim, olha, você tem seguro, no meu caso, você paga todo mês, mas o seu seguro só vai bater, só vai começar a pagar suas contas quando você gastar do seu bolso, por exemplo, $2.000, ou $3.000, ou $4.000. Então, o que acontece? Uma pessoa, por exemplo, que quase não tem problema de saúde, ou que tem poucos problemas, ou que não precisa muito ir ao médico, o ano passa e ela não chega no bendito do 2.000 ou do 3.000, você entendeu? Então, na prática, é como se ela desse dinheiro às grandes companhias de seguro de saúde todo mês. Aqui é muito comum, Laura, que todo mês, agora aqui nos Estados Unidos, já há bem um tempo é assim, todo mês você tem conta de luz, de água, né? De internet e de gás e de saúde. Todo mundo tem uma conta para pagar todo mês. E esse enorme contingente de gente sem seguro ou muito fraquinho o seguro. Então, na hora que o Covid bateu, imagina, um escândalo. O número de casos, inclusive de mortes, tem a ver porque as pessoas não vão para o hospital. Aqui a gente evita ir para o hospital, ir para médico. Entendeu? E isso é muito louco, porque para um brasileiro compreender isso, né, é muito difícil, né? Porque, É muito difícil. eu acho que só tem dimensão do quanto custa a saúde privada quando tu precisa usar a saúde privada. Né? E aí tu vê que vai lá pegar um boleto, vai vir lá uma agulha que custa, no Brasil, 50 centavos, vai estar lá R$3,75 o valor da agulha lá naquele hospital. Você fala no Brasil? Isso. Aqui no Brasil tu só tem dimensão quando tu acaba tendo que usar e ver o valor das coisas. Né? As pessoas que têm seguro privado vão entender mais ou menos como que funciona aqui. Gente, é uma máfia, entendeu? Inclusive... Eu acho que esse é o termo correto. No mundo inteiro é assim. Aqui, o que acontece? Aqui, os hospitais fazem conchavo com os planos de saúde e com a indústria farmacêutica. E tudo é superfaturado, que aí todo mundo ganha e quem sofre, quem paga. Nós, os trabalhadores, né, e os usuários do serviço de saúde. Vou dar um exemplo para vocês de como que é a coisa, a sofrência aqui e que vai ser o Brasil amanhã se a gente não defender o SUS para valer, né? Olha só. Por exemplo, um exemplo para você. Eu administro o seguro de saúde dos meus estudantes lá na escola, tá? Eles são estudantes universitários, tá bom? Que aqui também é assim. Por exemplo, você é estudante, você é obrigado a ter plano de saúde. Se você não entra na universidade se você não tem plano de saúde. Ah, mas não tem como. Vai ter que ter, porque o mesmo Estado obriga todos os estudantes a ter plano de saúde, mas não dá plano de saúde para as pessoas, entendeu? É assim. Então, é o ultracapitalismo, gente. É o que a turma que está no poder hoje quer fazer no Brasil. Então, um exemplo. Dá um exemplinho. O próprio Mandetta, que é o nosso ministro da Saúde, aí, ex-ministro da Saúde, que a Globo conseguiu transformar num herói anti-Bolsonaro, não podemos esquecer que o Mandetta estava como ministro para defender os planos de saúde, para atacar o SUS. Essa foi a sua primeira missão, que ele estava executando ela bem, até vir o Covid e não ter mais como sustentar um discurso anti-SUS, né? Exatamente. Eu fiz questão de fazer, Laura, esse exercício, né? Porque eu não falei para as pessoas, mas aqui eu sou. Aqui a gente tem desde o golpe de 2016, a gente fundou um comitê chamado Defend Democracy in Brazil, Defenda a Democracia no Brasil, que eu sou fundadora, faço parte. Quero até mandar um abraço para os meus amigos do DDB Nova York que estejam me ouvindo aqui com você, Laura. Exatamente. Eu queria mostrar para as pessoas mais ou menos, né, o Mandetta. Eu fiz questão, lembra quando começou a crise com o Mandetta, que eu via até mídias da esquerda falar, e o Mandetta é bom, e o Mandetta estava bom. Eu falei, que bom, gente. Eu fiz questão de olhar, eu fui no site lá com muita dificuldade, eu dei um monte de Google nele e fui ver como foi a agenda dele desde que entrou no governo. Gente, ele não fez nenhuma reunião, nenhum evento, nada que fosse para fazer algum programa do SUS ou melhorar o SUS. Não, foi só tirar dinheiro do SUS, a gente sabe disso. Ele fez inúmeras reuniões com planos de saúde privados, inclusive americanos,
entendeu? Congressos, eventos para discutir a nova saúde. Eles adoram isso. A nova saúde. Nova saúde, como é que ia dar conta desse Covid, né? E voltando um pouco, Laura, para o assunto dos Estados Unidos, eu ia falar, então, o que acontece aqui, que chegou num ponto que as pessoas não suportam mais, inclusive foi a razão que o Bernie Sanders, né, que agora teve que sair ele saiu, o Bernie Sanders saiu da corrida eleitoral, infelizmente, mas ele quase entrou, né? O número 1 da campanha do Bernie Sanders é o que chama aqui Medicare for All, quer dizer, eles estão tem toda uma luta, eu sou parte dessa luta aqui, de um SUS para o país, né? Mas o lobby contra é enorme, como eu digo, eles juntam Associação dos Hospitais, indústria farmacêutica e planos de saúde como uma máfia, como uma quadrilha para ficar planejando contra o povo trabalhador, contra o povo, entendeu? Para que o povo continue sustentando eles. Vou dar um exemplo, então, como é que funciona o plano de saúde aqui. É aquela história, as pessoas têm, mas elas têm medo de usar, você entende? Usa mesmo quando precisa. Então, por exemplo, aqui você, como fala, você corre para o lado oposto, você não tem para onde correr. Vou dar um exemplo dos meus alunos, né? Eles, então, as escolas dão um jeito de negociar com as companhias de seguro de saúde, até sou eu que faço essa negociação, falar, olha, eu tenho aqui 300 empregados, eu tenho 500 empregados, quanto que você me faz aí, um rateio aí para eu te dar esse grupo de pessoas para você me dar o plano de saúde, né? Então, eu negocio lá, a gente tem um plano de saúde super bom, que paga 90%, por exemplo, do que gastar numa hospitalização, tá bom? Aí, olha que plano de saúde bom. Paga 90%, o paciente paga só 10%. Tá bom. Vou contar um caso bem típico. Eu tenho um aluno que tem... ele tem problemas de intestinais crônico, tá? Então, tá. Ele, então, teve uma crise e ele teve o quê? Ele teve, tipo, uma gastroenterite, aí ele ficou desidratado e eu tive que mandar ele, então, para o hospital, tipo uma UPA, assim, entendeu? Como se fosse uma UPA. Aí, gente, ó, quem fez a UPA? Foi Dilma, não foi? Foi o PT. As UPAs, tá bom. Ele foi numa UPA e ele teve que ficar, no total, gente, ele ficou lá vou dizer, ele chegou às 10 da noite, saiu no outro dia, tipo 2 horas da tarde. O que fizeram para ele? Deram um remédio para dor, puseram uma hidratação nele, um soro, não é isso? Fizeram um ultrassom abdominal para ver o que era e tal. Aí, depois que ele ficou hidratadinho, passaram a receita do antibiótico e ele foi para casa. Sabe quanto foi a conta dele? $18.000. $18.000. É como você fala aí. Só a punção venosa que a enfermeira foi lá e colocou aquele, né? Aquela agulhinha nele, custou 4 mil. Entendeu? É um absurdo. Mais o tempo que ele gastou, mais os exames de laboratório, claro, fizeram lá um hemograma, isso que aquilo. Enfim, a conta dele foi 18 mil, gente. Lindo, o plano de saúde dele é tão bom, mas ele teve que pagar $1.800 por uma idazinha numa coisa tipo uma UPA, entendeu? Por menos de 12, por 16 horas. Então, é isso que acontece aqui. Eu quero aproveitar esse gancho. Para quem está chegando agora, nós estamos recebendo aqui a Miriam Marques, que é enfermeira brasileira, atua nos Estados Unidos. Nós estamos conversando aqui sobre a crise do coronavírus nos Estados Unidos. Com isso que tu está falando, assim, transpondo para a nossa realidade aqui, é inimaginável, né? Uhum. Porque, bom, nós estamos aqui lutando para que o governo pague uma ajuda de R$600 para as pessoas, uma renda emergencial para que elas possam comer, né, durante esse período de crise, né? Então, se que pagar por acesso à saúde seria inviável, né? Só que eu sei que também para uma boa parcela dos cidadãos americanos, né, ou que vivem nos Estados Unidos, também é inviável. Né? Então, eu queria saber um pouco como se dá, principalmente com os imigrantes. Né? Que é um público que trabalha também. Eu vi algumas matérias ali falando que em regiões que são mais povoadas por imigrantes, chega a 30% a mais o índice de letalidade do coronavírus, né? Sim. Provavelmente muito ligado ao não acesso à saúde, né?
Isso foi o caso de Nova York, né, Laura? Para quem conhece a cidade de Nova York, e, aliás, todos os Estados Unidos, mas particularmente a cidade de Nova York, aqui a gente até tem uma brincadeira que se um dia os mexicanos ficarem em casa, fecha todos os restaurantes de Nova York. Por quê? Porque aqui quem faz o trabalho, aqui a população imigrante, principalmente a população imigrante indocumentada, é que vão fazer os trabalhos mais pesados, mais mal pagos, né? E principalmente na área de serviços, de construção civil, de trabalho doméstico, né? De cuidado, não é isso? De babás, né? Faxineiras, etc, etc. A mão de obra imigrante ela é fundamental para Nova York. Sem a mão de obra imigrante, isso aqui não anda, não acontece nada em Nova York. Né? E, no entanto, obviamente, é a população que vive em condições mais precárias. Foi por isso que foi a região do Queens, né? Nova York tem 5 grandes regiões, a região do Queens, onde moram mais imigrantes latinos, né? Foi a mais afetada. E por que esse pessoal é mais afetado, gente? Porque esse pessoal é o pessoal da estatística dos 30 e tantos milhões de pessoas com 0 seguro de saúde. Né? Ou se tem, vai ser um segurinho tão fraquinho que a pessoa evita ir. Então, realmente, a epidemia do Covid, a disparidade entre latinos e negros, até eu tenho esse dado aqui, ó, olha só, o Covid, aqui em Nova York, na verdade, ele matou, as mortes são cerca de 33% são latinos e 23% são negros, né? Quer dizer, a maioria das mortes. E tem um dado, deixa eu achar aqui o meu dado que eu peguei, que é muito interessante. Pois é, olha só, os negros e os latinos estão. Opa, a Janice está nos vendo aqui, olha, vamos dar essa aí, ó. Miriam Marques, oi, querida, consegui vir para te ouvir um pouco. Essa é a Janice, que é uma enfermeira também, que é gaúcha. Ei, Janice, manda um abraço para ela aí, ó. Janice está aí nos ouvindo. Obrigada, Janice. A Janice me pediu para falar um pouco, Laura, depois eu vou falar sobre a situação do atendimento ao parto aqui, tá? Com o Covid. Então, os negros e latinos são 2 vezes mais casos entre negros e latinos do que no resto da população branca e asiática, que conta também, né? Aí, por 100 mil casos, né? A gente teve 23 em cada 100 mil são latinos, contra 10 brancos em 100 mil habitantes, e 8,4 asiáticos, né? E 19 negros. Quer dizer, a população latino-imigrante ela é a mais atingida. E também ela é mais atingida não só por ser não ter seguro ou viver em condições precárias, porque a gente sabe que o Covid, é verdade, ele tem matado pessoas ricas, pessoas com seguro, né, com seguro bom, tem matado nos hospitais privados, mas a maioria das pessoas, os imigrantes pobres, eles já vêm com as comorbidades, né? Eles vêm com hipertensão, com diabetes, com estresse, com doença mental, não é isso? Tudo maltratado. Aqui, uma coisa que as pessoas não valorizam no Brasil, né? Mas aí no Brasil, gente, olha, o SUS, a saúde primária, a saúde da família, que tudo está sendo destruído pelo Bolsonaro, mas isso daí como é que fala? É um colchão que entre a hospitalização e o adoecimento, né? Assim, o fato de que aí tem saúde da família, que as pessoas tentam controlar a pressão, que tem muito cuidado primário, isso diminui o número de casos graves. E aqui os latinos, imigrantes e negros vêm com pressão alta, com asma, com todos esses problemas de saúde, e por isso a mortalidade foi mais alta. É muito triste. Eu mesmo perdi uma querida paciente recente, semana passada, que, sabe, Laura, foi a primeira vez que eu realmente entrei quase em depressão por causa da morte dela. Por quê? Ela é uma mulher de Honduras, né? Que não sei se vocês viram falar daquela caravana. Você ouviu falar, Laura? Aquela caravana de gente que foi andando para cruzar a fronteira e pedir status de refugiado nos Estados Unidos, que foi ano passado, né?
no outro ano, o pessoal simplesmente saiu, porque não tem como viver nos países deles. E, particularmente, Honduras, vamos registrar aqui, Honduras teve um golpe de Estado patrocinado pelos Estados Unidos. Foi o primeiro golpe de Estado antes do nosso, na América Latina, né? O golpe de Honduras. A população e aí veio violência, né? Já aumentou a violência, a pobreza, a miséria, né? E o povo simplesmente tem que sair do país. A minha paciente fugiu, saiu, foi caminhando, uma mulher com uma netinha de 8 anos, deixou para trás a mãe dessa netinha e mais 2 netinhos, com aquele sonho de conseguir cruzar a fronteira e ir trabalhar para mandar dinheiro para sustentar a coitadinha, o resto da família. Obviamente, a questão de gênero pesa, obviamente, sem pai, sem marido, as mulheres, né, na luta. Ela atravessou, ela ficou presa. Você sabe que o outro problema do Covid aqui nos Estados Unidos é o alto número de casos e mortes em lugares que congrega gente. E aqui nos Estados Unidos é cheio. Tem a maior população carcerária. Tem os centros de detenção de imigrantes na fronteira, gente. Está ocorrendo nos Estados Unidos aqui hoje um enorme crime contra a humanidade. Aqui, ó, debaixo aqui dos Estados Unidos, aqui na fronteira com o México. Ela foi presa, a minha paciente, ela ficou detida, foi separada da criancinha, ela deu um jeito, ela conseguiu sair conseguiu lá na coisa administrativa vir para Nova York de ônibus, falando que tinha um parente aqui que ia sustentar ela. Chegou aqui, o parente não pôde acolher, porque já eram pobres, a família com muita gente. E aí que ela chegou para mim, e lá nessa clínica eu já dei um jeito de levar ela mandar ela para vários serviços, para que ela tivesse apoio, e eu soube semana passada que ela morreu de Covid. Depois de passar por isso tudo. Então, a realidade da minha querida paciente, Lourdes, é a realidade de milhares de seres humanos aqui. Né? Quer dizer, a epidemia do Covid está mostrando a desumanidade, assim, escancarada. Né? Você está sem som, Laura? Agora voltou. Não, total, assim, né? E tem todas as contradições que nós temos na sociedade, assim, porque como nem todos nós temos acesso, e alguns dizem, o vírus é democrático. Ele é democrático porque ele atinge a todos, sem identificar. Mas ele mostra a desigualdade, né, que nós estamos, porque nem todos nós temos acessos iguais aos recursos, né? Bem pelo contrário. Inclusive, dentro disso, eu vi que tem muitos grupos auto-organizados aí, inclusive, agora não lembro o nome, mas era comitês agora me deu um branco. Abolicionistas? Os abolicionistas? Tem vários aqui. Mas eu vi alguns comitês que se criaram dos latinos, dos negros, enfim, para responder solidariamente na comunidade, né, ao Covid. Olha, aqui também, aí mesmo, eu também estou acompanhando aí no Brasil, né? Eu estou vendo assim inclusive o Covid também veio mostrar isso, né? Na prática, os ricos se ajudando, e a ajuda mútua é uma coisa incrível. Aqui em Nova York, eu acredito que só não teve o colapso completo, tá? Talvez a gente não tem como medir, né? Eu adoraria ter esse dado, sabe, Laura? Assim, a gente conseguir medir o tanto de ajuda social que veio das comunidades e das pessoas, né? Eu sei de várias iniciativas aí no Brasil, a gente até está apoiando aqui, enquanto rede de brasileiros, a gente está apoiando algumas iniciativas, a gente particularmente no DDB está apoiando a Uniafro, lá em São Paulo, né? E também uma iniciativa da comunidade Guarani Kaiowá, e também tentando sempre denunciar, né, as violências e tudo, que é o nosso trabalho aqui, da pressão internacional, né, e da resistência, mas aqui também está tendo muita ajuda mútua. E eu destacaria, primeiro, o cancel the rent, cancela o aluguel. No primeiro, o modelo de moradia aqui em Nova York, sabe, Laura, é muito de aluguel. Aqui não tem casa própria. Aqui não existe essa coisa da pessoa nem conseguir comprar a casa própria. A classe trabalhadora, muito difícil. Quem consegue comprar a casa aqui é mais a classe média, né? Assim, o pobre não consegue comprar casa. O pobre nasce no aluguel e morre no aluguel, entendeu? Inclusive, os planos de moradia popular, na verdade, aqui não são, assim como aí no Brasil, foi construir casa para os pobres. Foi
a prefeitura construiu vários, tipo coabs ou conjuntos habitacionais, e a própria prefeitura aluga para o povo pobre, né? E, obviamente, é os lugares que estão tendo mais mortes. Mas, então, pagar o aluguel aqui é um drama para o trabalhador, todo mês. Aí, como no Brasil também, mas aí ainda, mesmo assim, ainda aí o pessoal dá um jeitinho de comprar aquele lotinho, às vezes, fazer uma casa, né? Aqui não. Então, já no 1º de abril, que foi o primeiro mês depois que explodiu os casos, 40% das pessoas em Nova York não conseguiram pagar o aluguel. E a gente ainda está brigando para cancelar, para que os aluguéis sejam cancelados. Porque aqui é muito comum que as pessoas moram em prédios e o dono daquele prédio, o negócio dele é ter 10 prédios de aluguel, entendeu? Essa foi uma luta. A outra luta muito importante que aqui está tendo na comunidade, que até chama luta abolicionista. Guarda esse nome aí, viu, para a galera do movimento negro, anota aí, movimento abolicionista. O novo abolicionismo, que é a luta contra a disparidade, né, da pobreza e do encarceramento nas populações negras. Então, teve uma luta enorme, e a gente não está conseguindo vencer essa luta muito, que é de liberar os presos, porque está tendo muitas mortes nas prisões, tanto de presos quanto de trabalhadores das prisões, né? E aqui, a prisão também, como no Brasil, eu vi que isso também, aí no Brasil, virou uma questão, né? Muitas prisões são privadas, é o negócio do cara ter uma prisão. Então, só para aproveitar esse tema que tu levantaste, Miriam, das prisões, aqui no Brasil, que tem, inclusive, o debate dessa semana do Conselho Nacional do Centro Penitenciário, é de pegar os detentos que estão com Covid e colocar em containers, para isolamentos. Então, tu imagina que condição desumana, né? Desumano. Numa região... Hoje, aqui em Porto Alegre, quando eu acordei, estava 9 graus, porque a gente já está entrando no outono, né? O que é espalhamento do Covid. Colocar as pessoas dentro de um container, né? É de uma ignorância, de uma perversidade absurda. Mas a gente está vendo, né, Laura, que para esse pessoal o pobre não é um ser humano, né? Assim, o pobre não é uma pessoa, ele não é tratado assim como uma pessoa, né? Uma pessoa que merece dignidade, né? Então, aqui está uma luta que para se libere das prisões, pelo menos os idosos, assim, presos com mais de 70 anos, que se libere presos que estão lá esperando o julgamento, como é muito o caso do Brasil, presos também que foram presos por coisas, por coisa boba, entendeu? Foi pego com um baseadinho ou com uma carreirinha de cocaína, entendeu? Para liberar esses presos, e não estamos tendo sucesso muito, sabe? Mesmo na prisão pública aqui de Nova York, apesar de parecer na mídia que o prefeito e o governador estão cuidando muito bem da questão sanitária, da epidemia, fazendo o melhor que eles podem, né? Eles não estão cuidando muito das populações marginalizadas, isso eu te digo, entendeu? Aqui também, aqui teve uma ajuda emergencial, aqui foi de $1.200, né? Que é muito mais do que R$600, mas ela também não consegue chegar nos trabalhadores, muitos não conseguiram pegar. Eu mesmo te direito, eu não consegui pegar, entendeu? Porque aí o site não funciona, entendeu? O trabalhador tem que mostrar o imposto de renda, e aí muita gente fica sem pagar o imposto de renda porque não tem dinheiro, entendeu? Ou não declara e tal, enfim. Por várias razões, esse 1.200 não chegou na maioria das pessoas que precisam. E o que está segurando as pessoas é a ajuda mútua. É isso que eu estou vendo. Entendeu? Como aqui no Brasil, né? Também o nosso auxílio de renda emergencial não chegou a boa parte dos trabalhadores e trabalhadoras. Inclusive, na internet, a gente encontra vários memes lá colocados, minha situação em análise, porque a pessoa vai lá buscar no site do Ministério, do Banco, da Caixa, está lá em análise. Né? Miriam, uma outra questão assim, que nos chama bastante, nos instiga bastante saber, é o debate da reabertura, porque já fazem vários dias que vocês vêm dando números em queda, né? A curva vem diminuindo. Sim. Já há uma reabertura em muitas regiões, né? E, ao mesmo tempo, há uma dúvida de que se não vai ter uma segunda leva, digamos assim, de pico do vírus, né? Uhum. E, ao mesmo tempo, muitas dúvidas sobre a questão das testagens, por conta das subnotificações, que era o que tu falava lá no início, né? Como está isso, assim? Olha, a gente sabe que
a curva em Nova York está abaixando, mas ela ficou em um platô muito tempo, né? A curva aqui, ela não foi uma curva, deixa eu tentar fazer assim. Ela foi uma curva que ficou no platô e agora está descendo um pouquinho. E se você, quem gosta de curva, pelo jeito, está todo mundo virando epidemiologista aí, leigo, né? Fica olhando as curvas. Se você vê a nossa curva aqui, ela é assim, olha. Ela não é uma linha reta, ela é assim, ó. Entendeu? A nossa curva aqui, ela tem várias, e nos Estados Unidos todo, e eu vejo que a do Brasil também, é como se a gente tivesse a epidemia e um monte de mini-epidemias, entende? Aqui houve estados que foram tentar abrir, Oklahoma, eu estava vendo, indianos, aí na hora que abriu tal coisa, entendeu? Aí deu um pico, né? Então, aqui também, por exemplo, aqui, além da epidemia, a gente tem a mini-epidemia que está acontecendo nas prisões, no centro de detenção de imigrantes, na tribo indígena, na maior tribo indígena daqui, a tribo Navarro, está sendo per capita, tem mais casos depois de Nova York em uma tribo indígena dos Estados Unidos, tá, gente? Só para falar isso, que é lá na Arizona, em Novo México. Que mais? Está tendo a crise, então, de picos de casos em lugares. Só que o Trump, como você sabe, agora vamos falar do nosso palhaço aqui, né? Do nosso moleque responsável daqui, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Aqui também, aí como no Brasil, a gente também está sujeito cada dia a insultos, a coisas desconexas. Aqui também ele ficou primeiro culpando a China, depois inventou que a cloroquina ia salvar todo mundo, depois ele falou que ia abrir, depois ele falou até para as pessoas tomarem detergente. Vocês viram isso, né? O Trump aqui, ele indicou para as pessoas que tomassem detergente. Espera só um pouquinho. Agora político virou médico, né? Para receitar. Exato. Não, aqui em Nova York, 30 pessoas tomaram, seguiram a coisa do Trump, 33 pessoas foram internadas, intoxicadas com o desinfetante lá de limpar a casa que ele mandou as pessoas tomarem. Então, a gente também está sujeito a isso. Então, a pressão para abrir está muito grande e segue a mesmo raciocínio aí no Brasil. Coitadinho dos empresários que estão sem o lucro deles. Mentira, porque eles foram todos socorridos aqui, principalmente os bancos. Agora, claro, né, gente, que, como no Brasil, o pequeno empreendedor, aquele pequeno que tenha um barzinho, né, que tenha uma feirinha, uma lojinha, um salão de beleza, essas pessoas que estão pressionando muito para que seja aberto as coisas. Eles estão pressionando para que as pessoas voltem a comprar e os lucros dos ricos continuem, porque os ricos estão perdendo um pouquinho do lucro deles, né? Então, aqui está assim, deixa eu te falar. Basicamente, eles definiram esse tipo de serviço. Eles chamam food e drink, quer dizer, restaurantes, né? Comidas, restaurante, enfim, barzinhos e tal, é um grupo. Lugares de reza, igrejas e tal, é outro grupo, né? Praias e parques, é outro grupo. E cada estado está decidindo o que vai abrir aos poucos com as precauções. A distância, o uso da máscara, o reforço da educação, em lavar a mão e tudo mais, né? Mas até agora, no estado de Nova York, o prefeito e o governador estão falando que no 15 de maio, quer dizer, sexta-feira que vem, vão começar a relaxar. Mas os profissionais de saúde, a gente está muito contra isso aqui agora, porque uma coisa é você começar a abrir num estado com pouquíssimos casos. É o caso do Brasil também, né? E que tenha um suporte para atender casos que aconteçam. E outra coisa é querer abrir aqui na cidade de Nova York, que está lá na altura, está muito alto ainda os casos, né? Então, mas a pressão é muito grande, principalmente porque as pessoas, essa ajuda aí do governo já vai acabar, né? E as pessoas vão começar a ter fome mesmo, né? Então, eles vão tentando abrir aos poucos. Até agora, e muitos estados está tendo briga e confusão. É o caso de Michigan.
parcela apenas? Os $1.200 foi uma parcela? O quê? Foi Essa uma... 1.200, é. Ah, tá, que aqui são 3 parcelas, né? Entendi. É uma parcela de $1.200. Não, aqui também, se você está no seguro-desemprego, sabe, deram um pouquinho a mais também, né? Mas, como eu disse, não chegou para todo mundo e as pessoas estão muito... E tem um aluguel, o problema é que nenhuma ajuda vai pagar o aluguel das pessoas. Esse é o número 1 das pessoas aqui, né? Então, a abertura vai ser gradual. Para te falar a verdade, eu tenho acompanhado vários seminários científicos, estou acompanhando o pessoal no Brasil, estou acompanhando aqui. Para te falar a verdade, sabe, Laura, essa doença é nova demais. A gente, na verdade, não sabe exatamente o que vai acontecer. Por exemplo, hoje nos Estados Unidos tem um dado que está diminuindo a internação hospitalar, mas se você vê, aí você pega diferentes populações e casos, aqui está aumentando o número de internações hospitalares pelo Covid. A maioria hoje, eu vi esse dado de hoje, agora, cerca de 90% das internações são de idosos, negros ou latinos, que estavam em casa no confinamento. Entendeu? Então, são pessoas que só saíam para ir fazer a comprinha do supermercado. Pelo jeito, o supermercado é um caldo de Covid, gente. Né? Assim, então, hoje, esse dado, o pessoal que está tentando discutir como que vai ser a reabertura, o pessoal está muito grilado com esse dado, entendeu? Eu falo, peraí, o povo que estava... Eles estão fazendo essa pesquisa. Chega alguém para ser hospitalizado. A senhora estava trabalhando? A senhora é profissional de saúde? A senhora estava em casa? A maioria estava em casa confinado. Então, você imagina na hora que abrir, então, a gente vai ter muitos casos. Mas aqui está diferentes estados, muitos estados reabrindo, ainda com cidades com muitos casos, mas eles reabrindo aos poucos e por serviços. Alguns estados que são mais, né, de direita, cheio de igreja, igual aí no Brasil, o primeiro que está querendo abrir é igrejas, né? O que eu, pessoalmente, acho muito temeroso. Porque uma coisa é você, por exemplo, ter um pequeno restaurante, né? As pessoas gostam de comer fora ou ir no barzinho. Uma coisa é você ter um barzinho que você vai colocar as pessoas com mesa separada e tal, mas numa igreja, ainda que vamos supor que vai colocar as pessoas separadas nos bancos, mas as pessoas na entrada se acumulam e tal, eu não sei como é que está. A reabertura aqui, então, está assim, dividiram por setores. Ah, e o outro setor que eu não falei é beleza, cuidados com o corpo, né, e beleza e tal. Então, dividiram e cada estado fala, eu vou abrindo assim, eu vou abrindo assado, mas mais ou menos está como no Brasil. A diferença é que aqui em Nova York, eles estão fazendo tudo com dados científicos. Por exemplo, aqui vai abrir, talvez, barzinho num bairro, mas no outro não vai. Entendeu? Vai abrir, vai tudo depender dos dados, assim que falaram aqui. Perfeito, pessoal. Nosso papo aqui foi tão gostoso que o tempo foi indo rápido, a gente nem sentiu. Chegando no nosso tempo. Tivemos aqui a Miriam Marques, foi maravilhosa. Sim, deixa eu só falar a última coisa de teste, porque o pessoal falando de teste, né? Verdade. Aqui, como no Brasil, só para falar rapidamente, gente, aqui, como no Brasil, a gente não teve acesso a teste. E a falta de acesso a teste, gente, não é todo mundo ficar falando, aqui não tem teste. Eu lembro aqui há um mês atrás, eu falava, gente, não tem. É porque não tem no mundo. Não tem lá na fábrica, não tem nos laboratórios. Aqui, chegou a ter teste e não tinha reagentes no laboratório. Chegou a ter teste e não tinha aquele cotonetezinho de coletar, entendeu? Porque, gente, porque um desafio que vai vir agora, depois do Covid, é isso. Olha, vamos voltar cada país a fabricar seus próprios insumos de saúde, porque a gente ficou todo mundo na mão, né? Então, a testagem agora já está muito mais acessível. O teste de anticorpo, tem muitos que são fake, que tem problema, que só dá 30% de resultado confiável, então não são bons, foram em uma invasão danada no mercado com isso, mas a prefeitura está testando primeiro os profissionais de saúde, né, depois as pessoas que são contato, quer dizer, está um pouco mais acessível o teste. Mas a gente sabe que o teste bom é o teste do vírus, o de anticorpo é mais para efeitos de saúde pública, né? Não, a questão dos testes, assim, aqui nos últimos dias nós temos visto várias questões aqui no Brasil, não só do problema que a gente tem que é mundial, da falta de testes, mas aqui a nossa condição estrutural com os testes. Então, por exemplo,
da semana passada saiu a forma como eles são transportados, com motoboy, com temperatura. Então, assim, já é difícil ter o acesso ao teste. Quando tem acesso ao teste, ele não é bem transportado. Então, o resultado... Então, assim, nós tivemos um aumento no Brasil de 683% de mortes por síndrome respiratória aguda, né? Mas muitas dessas mortes não foi comprovado que tinha Covid. Mas é estranho, no momento do Covid, ter Claro. desse tamanho. Bom, a gente sabe, a subnotificação, gente, ela é geral, nós temos muito mais casos. E o mais importante é olhar a percepção das pessoas. Eu não sei no seu caso, Laura, aí no Sul, eu sei que a curva aí está menos casos também, é o caso da minha cidade, Belo Horizonte, graças, né, ao meu pai Oxalá, que né, assim, pelo menos o prefeito da minha cidade, que é Belo Horizonte, ele está segurando a onda lá legal e as pessoas engajando, né? Mas, enfim, é isso, né? A fórmula no final, né, Laura? É isso. Quais vão se a gente vai falar 5 coisas que tem que ser urgentemente feitas para melhorar? É acesso à saúde, é melhorar o SUS. O Brasil tem condição de produzir teste, injeta dinheiro, tira do banco, dá para o SUS, entendeu? Né? Apesar de que aí no Brasil a situação está muito complicada, né? A crise política não está deixando que a gente consiga mover a máquina, porque falta de dinheiro não é no Brasil. A gente não tem recursos para fazer as coisas. Nós não temos uma coordenação nacional desde o princípio. Como aqui também não tem. E isso agravou. É por isso que Estados Unidos e Brasil vão ser os países de piores casos. Sim. Né? É muito triste isso, muito triste. Nós estamos indo para um cenário devastador. E a chegada do Covid aqui no Brasil às periferias é uma cena assim muito... parece que se sente impotente. Acho que esse é o termo, assim. Porque mesmo os governantes que tiveram mais responsabilidade, digamos assim, e seguiram, de certa forma, as orientações da OMS, ainda assim, só atingiu a classe média, na verdade. A classe média que tem distanciamento social, a classe média que pode ficar em casa, a classe média que... Né? Então, para o restante da população, que é maior... Está muito triste. E eu dou exemplo o caso de São Paulo, que é outro também, que todo mundo... o Dória está fazendo... É igual que você fala, normaliza o número de mortes. Só 300 mortes por dia. E é o mesmo caso. O Dória está bom. Bom, o que o Dória fez para a periferia de São Paulo? Ele abriu mais leito lá? Ele comprou mais respirador para a periferia? Ele injetou a periferia de dinheiro para o povo poder ficar em casa? Deu dinheiro na mão do povo? Não deu. Entende? Então, assim, gente, é muito triste. Eu, nesse momento, acho isso, vamos ser solidários. Quem não doou ainda, doa um pouquinho para as iniciativas, né, solidárias, né, Laura? Porque agora, assim, nem reclamar a gente não tem como mais, porque a gente está no meio da confusão, né? Quer dizer, importante agir e se cuidar, né? E, obviamente, lutar para que caia esse governo, né? A gente tem que tirar esse homem de lá. O que você acha, Laura? Você que aí, não tem nenhuma dúvida. Fora Bolsonaro. Acho que o Lula ontem fez uma fala que é síntese, né? Ele disse assim: eu estou no fora Bolsonaro porque esse homem é inapto como humano para governar o país. Eu acho que é a síntese. Não tem nem humanidade, um senso de humanidade, para tu poder ter uma capacidade de empatia. Um cara que diz que é sua mãe, né? Eu dava risada aqui, assim, ironicamente falando, né? O cara já matou a mãe dele umas 8 vezes em discurso aqui, porque todo tempo que ele pega e diz o seguinte: morre mesmo quem tem alguma comorbidade, quem é velhinho. A minha mãe tem 92 anos, se ela for fazer o quê? Quem é que pensa isso da mãe, primeiro? Segundo, né, eu vi um jornalista falando uma coisa que é sensacional, que é o vírus, ele pode ser que algumas pessoas com determinados critérios, digamos assim, ou comorbidade X ou Y, tenham uma maior vulnerabilidade frente ao vírus. Só que poderia ser qualquer critério, digamos assim, né? Imagina se fosse um vírus que pegasse mais político salafrário, por exemplo. Eu tenho certeza que aquela que é uma gripe... Aí não ia ter leite. Aí não ia ter leite. Aí ia sobreviver, né? Então, assim, é de uma ignorância, assim, é de um absurdo, né? E é muito triste. Eu acho que talvez sejam os capítulos da história que nós estamos vivendo mais tristes, inclusive porque, pelo menos no último século, nós não tivemos um vírus tão intenso no mundo. E nunca tivemos numa velocidade tão grande. Fruto da globalização, do momento histórico que nós vivemos, né?
e vai nos trazer uma grande aprendizagem de saber como lidar com isso, sem sombra Sim, de dúvida. Infelizmente, uma aprendizagem em cima de uma tragédia global, mas sim. espero que nós consigamos tirar ensinamentos importantes disso, né? Sim, eu espero também, né? Porque é muita tristeza, vamos nos cuidar, e a melhor maneira de nos cuidar, eu acho que é entrar na corrente da solidariedade, né? E pedir ajuda se a gente fica mal, sabe? Chegar para a companheira, para o companheiro, para a amiga e falar: olha, tô mal, querida, me ajuda aí, né? Porque muita gente está sofrendo, né? Saúde mental. Esse mês, essa semana, a gente teve a coisa tão triste, né? A homenagem ao Flávio Migliaccio, né? Que tanta alegria trouxe para o povo, para todos, para o povo brasileiro, um grande ator, e deixar uma carta falando: a humanidade falhou, um idoso morreu porque estava com medo do que podia passar com ele. Isso aí. Depois olha, Laura, um dia vai chegar que nós vamos fazer as devidas homenagens aos grandes brasileiros que a gente tem, né? E que foram insultados e colocados na indignidade por esse governo que não merece, né? Está aí, que foi Não colocado merece. por uma elite que agora está lá se comendo, mas que fizeram isso com o povo brasileiro. A história vai cobrar dessas pessoas, né, querida? Verdade. Bom, Miriam, só tenho a agradecer Nada, imensamente. Nosso papo querida. foi Boas maravilhoso. ordens. Sei que nós estamos à disposição também para fazer trocas, enfim, né, Ah, nesse momento tão estamos duro, mas as juntas, redes de como a gente solidariedade fala, né? internacionais, assim, mesmo de troca de uma palavra, de experiência, são fundamentais nesse momento, inclusive para a nossa sanidade mental, inclusive, né? Nos possibilitar olhar com maior amplitude as questões, é muito importante. Te agradeço imensamente ter aceitado o nosso convite. De nada, querida. Muito obrigada a você e uma boa luta aí no Sul. Parabéns para você. A coisa que mais me faz feliz é ver mulher entrando na política, tá? Especialmente as mulheres negras, as mulheres trans, né? As mulheres da periferia, né? É a gente que vai ocupar os lugares de poder logo, logo. Aí o mundo vai melhorar, né? Muito obrigada. Não, uma coisa que tu falou agora que é importantíssima. 90% das nossas lives, né, foram com mulheres, né? Que legal, que bom, muito bom. Atuantes, É, em várias produções, né? isso E mesmo. isso é importante também, né, nesse momento de crise, assim, de tipo, se reafirmar, assim, e também essa questão da desigualdade de gênero, todas as desigualdades estruturais, né, gênero, raça, que se apresentam também, Uhum. reafirmar nossa luta fundamental nesse momento. Então, agradecer mais uma vez, Miriam, um beijão, Obrigada, agradecer ao pessoal beijão que para ficou nos todos que assistindo, vieram curtir a nossa live aí. vendo nossa live. Beleza. Muito obrigada, gente. Nos encontramos aí. Na semana que vem nós vamos ter uma live sensacional também, mais uma, porque aqui é só golaço, com a Hermínia Maricato, vai estar conosco aqui, Golaço. debatendo sobre a crise do coronavírus e o desafio dos municípios. Nós Ai, começamos com legal. os Então, municipais, nossa campanha eleitoral aqui, né, também vai ser fundamental que a gente pense um pouco, porque com certeza o Covid vai ser a pauta, né, de isso. nossa reflexão. Ah, legal. Pode dar uma sugestãozinha de pauta, então? Claro, Então, fala do parto e o Covid, das mulheres, né? Da saúde das mulheres e o Covid, porque aí eu te indico o nome das companheiras da luta, e aí eu faço o favor para a Janice, que é a enfermeira obstetra que está aqui nos assistindo, né, Janice? claro, claro. Será um prazer também a gente fazer esse debate, um Tá, eu vou prazer te imenso. mandar no zap. Tá bom. Beijo, gente. Tchau, Beleza? tchau. Valeu por hoje. Keep me holding on, trying to be strong in the process. Keep it going. About to lose my composure. I'm getting close to packing up.